Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 5. Evangelho de Lucas, segundo escreveu Lucas, capítulo 5, versículo 1. Quantos acharam? Pode dizer um amém? Amém. Diz assim, olha. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao lago, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei a rede. Isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fosse ajudá-los. E foram, e ambos encheram os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Amém. Meus irmãos, esse texto nos leva a pensar um pouquinho. Esse texto nos mostra os discípulos e enfatiza, em primeiro lugar, Pedro, Simão, dá ênfase ao nome dele, mas eles tinham trabalhado a noite inteira procurando um bom local para a pesca, procurando o local aonde eles estavam acostumados a pescar grandes peixes, mas a noite inteira eles nada haviam apanhados. O texto diz que eles, pela manhã, já estavam junto à beira do lago. Eles estavam já prontos para irem para casa, pois já tinham feito tudo que tinham que fazer, trabalhado a noite inteira. E o texto diz que eles estavam fazendo algo, eles estavam lavando as redes. Olha para o teu irmão, diga para ele assim: lavando as redes. Todas as vezes que eu ouvi alguém pregar nesse texto, e você já deve ter ouvido, é alguém dizer que os discípulos, ou que Pedro, ou quem quer que seja, os discípulos, estavam ali lavando as redes porque eles estavam desanimados, porque já tinham trabalhado a noite toda, estavam cansados e eles queriam ir para casa para descansar. Mas lavar as redes, nós podemos entender de uma outra forma, e guarda essa expressão aí no seu coração, que mais para frente nós vamos entendê-lo. Lavando as redes, eles estavam fazendo isso, mas o texto começa dizendo algo. O versículo 1 diz: aconteceu que. Meu irmão, sempre acontece alguma coisa. Sempre acontece alguma coisa. Se eu abrir o espaço para você aqui e perguntar o que aconteceu na sua vida hoje, você vai dizer algumas coisas que aconteceu. Aconteceu que. Aconteceu muitas coisas. E na nossa vida, acontecem muitas coisas de repente. Às vezes acontecem coisas boas, agradáveis,
mas também acontecem coisas desagradáveis. Na nossa vida nós estamos sujeitos a isso. Aconteceu que, meu irmão, no dia 21 de dezembro, aconteceu que, na minha vida, duas coisas. Uma boa, uma desagradável. Uma boa é quando o pastor me chama e diz: Anderson, eu quero que você prega nos 3 cultos no domingo. Meu irmão, falar para um pastor, pregar, é a mesma coisa de perguntar a uma criança se ele quer um pirulito. É algo que mexe com qualquer um. E aconteceu que esse dia 21 de dezembro, era um dia especial, pregar nos 3 cultos no domingo. Mas também aconteceu que, nesse dia, aconteceu algo que eu não me esperava que acontecesse. E jamais queria que isso tivesse acontecido. Mas aconteceu. Olha para o teu irmão de novo e diga para ele assim: sempre acontece. Sempre acontece. Agora o texto diz: aconteceu que, meu irmão, as coisas acontecem na nossa história. As coisas acontecem na nossa vida. Um dia, um homem, ele estava cuidando das ovelhas do seu sogro, quando de repente ele olhou para o alto e ele viu uma plantinha pegando fogo. Ele viu uma sarça com fogo e o fogo não se consumia. E ele foi lá para ver o que estava acontecendo. Porque não é comum no deserto uma plantinha pegar fogo e não acabar o fogo. Continuar sempre aceso. E ele vai lá e quando ele chega, aconteceu o que? Naquele dia, Deus falou com aquele homem chamado Moisés. Diz a primeira coisa: tira as suas sandálias, porque o lugar que você está é santo. Agora escuta bem, você irá livrar o meu povo. E Deus trouxe instrução para Moisés. Acontece as coisas na nossa vida. Tudo acontece e vão acontecendo. E o texto diz que aconteceu o quê? Ao apertá-lo a multidão. Jesus estava ali, mas a multidão estava apertando. Aconteceu o que? A multidão apertando. Ele faz uma coisa, meu irmão. Ele olha o versículo 2. E viu 2 barcos junto à praia do lago. Quantos barcos? 2. O olhar de Jesus não é o mesmo olhar que eu e você temos. Meu irmão, se nós pararmos para pensar um pouquinho, ali era uma aldeia de pescadores. Não tinha, com certeza, só aqueles 2 barcos. A Bíblia não relatou, mas com certeza não tinha. Porque era uma aldeia de pescadores, poderia ter vários barcos. Mas Jesus, ele vê diferente da forma que eu e você analisamos. O dia que Deus chamou Samuel e disse: vai à casa de Jessé, porque lá tem um rei que eu vou ungir. Quando ele vai, que ele chega, o primeiro que se apresenta, Samuel disse assim: por certo, esse é o futuro rei de Israel. Quando ele pega o azeite para derramar sobre a cabeça de Eliabe, o Senhor diz: não atentes para a aparência, porque você olha como os homens veem, porém eu, o Senhor, contemplo o coração. Deus não vê da mesma forma que nós vemos. Jesus não vê da mesma forma que a gente analisa as coisas. E ele olha e ele viu quantos barcos? 2 barcos. E ele contempla 2 barcos. E falar de barco, numa simbologia, é falar da nossa vida. Nós somos um barco, estamos no mar da vida. E às vezes acontece tempestades, mas o nosso barco não vai afundar. Quando éramos pequenininhos, nós cantávamos no Ministério Infantil, na escola dominical, uma musiquinha: meu barco é pequeno, tão grande é o mar, Jesus segura minha mão, Ele é meu piloto. Quem cantou essa música aqui?
Ainda bem que eu não estou sozinho, né, gente? Comparamos e é comparada a nossa vida com esse barco. Jesus viu quantos barcos? 2. Olha para o teu irmão de novo. Eu gosto muito de pedir para olhar para o irmão para falar, por quê? Porque a gente aprende. Uma das formas de memorizar é repetir, meu irmão, não é verdade? Então olha para ele e fala assim: Jesus viu 2 barcos. Aponta um dedo para ele e disse: você e eu. Você e eu. 2 barquinhos. Todos os barcos estavam ali, mas ele viu quantos? 2. 2 barquinhos chamou a atenção de Jesus. E ele olha para os 2 barquinhos, e o texto diz que ele viu, contemplou os 2 barquinhos, junto à praia do lago. Mas olha que o texto continua dizendo algumas coisas interessantes. E ele diz assim, olha, mas, meu irmão, sempre quando tem um mas, é porque alguma coisa está meio fora do eixo. Ele diz assim, olha, mas os pescadores, havendo desembarcado. Ele olha e vê 2 barquinhos, mas os pescadores estavam desembarcando desse barquinho. É nessa hora que Jesus vai aproximando desses 2 barquinhos, porque eles estão desembarcando. E ele vê, e ele contempla, por certo, a aflição daqueles pescadores, porque ele conhece o de ontem, o de hoje e o de amanhã. Ele sabe todas as coisas, ele sabe tudo, e a Bíblia diz que ainda que a palavra não saia da nossa boca, ele já sabe o que vamos falar. Ele contempla tudo, ele sabe tudo, ele tem ciência de tudo, mas ele contempla e vê os pescadores desembarcando. E aqui eu aprendo uma lição: desembarcar fala de descer. Meu irmão, quando a gente está descendo, fica mais fácil para Jesus fazer alguma coisa. Porque às vezes a gente só quer subir, porque subir é melhor, meu irmão. Estar no topo é melhor, estar em cima é melhor, mas quando estamos em cima, nós às vezes não permitimos Jesus entrar no nosso barquinho. Mas quando estamos descendo, mesmo numa visão ótica humana, nossa visão, nós olhamos porque eles estavam cansados, porque trabalharam a noite inteira. Mesmo cansados, Jesus olha, vê eles desembarcando, viu os homens descendo, porque eles não tinham apanhado nada, e eles estavam desembarcando e estavam fazendo um trabalho, eles estavam lavando as redes, eles estavam limpando as redes, por certo, ajeitando as redes, costurando as redes, lavando, dobrando, para guardar. Talvez poderíamos dizer, como já disse, que eles estavam cansados pelo dia, cansados pela noite, estavam cansados, e talvez existe pessoas aqui hoje que estão lavando as suas redes dessa forma, dizendo: pastor, já trabalhei a noite toda, já tenho trabalhado há quanto tempo e nada tem acontecido na minha vida, eu estou cansado, estou lavando as redes, vou guardar essas redes. Ei, lave bem as redes, porque você vai precisar usá-las novamente. Eu olho para esse ponto deles estarem lavando as redes e eu vejo, quem lava as redes, tem redes prontas para usar a qualquer hora. Não, acho que você não entendeu, eu vou repetir de novo. Quem lava as suas redes, tem redes prontas para usar a qualquer hora. Quem tem redes prontas, pega os melhores peixes,
Deixa eu só perguntar, quem está disposto aqui hoje ter as suas redes prontas para pescaria novamente? Pode ser, meu irmão, que o tempo passado não tem sido a seu favor. A sua expectativa era trabalhar a noite toda, o passado, e apanhar vários peixes como os discípulos. A sua expectativa era estar melhor. E você está lavando as redes. Não lave as suas redes para guardá-las. Não lave as suas redes para deixar dentro do barco. Lave as suas redes numa expectativa de dizer: o mestre vai me enviar para o lago e eu vou apanhar os melhores peixes. Jesus, no versículo 3 diz: entrando em um dos barcos, ele chega, ele contempla os discípulos descendo, saindo do barco, lavando as redes, mas ele entra dentro de um dos barcos. Eu disse que o barco pode simbolizar a nossa vida. Eu disse que seria eu e você. Agora olha para esse irmão e pergunte para ele: qual barco que Jesus vai entrar hoje? Responde para ele. Larga de ser egoísta, irmão. Que isso? Qual barco que Jesus vai entrar hoje? Tem gente dizendo: o meu. Por que você não disse o seu, irmão? Fica à vontade. Eu vou deixar Jesus entrar no seu. Mas quantos querem que ele entre no seu barco aqui? Então se prepare para algo. Jesus vem e ele entra dentro de um dos barcos. Porque como Deus, ele poderia até estar em qualquer lugar, ou estar em qualquer lugar, sua onipresença. Mas como homem, ele tinha que entrar em apenas um. E ele entra dentro de um dos barcos. O texto diz, a Bíblia diz, aqui o texto que lemos, que ele entrou no barco de Simão. Os estudiosos dizem que o outro barco era de João. A Bíblia não relatou, mas os estudiosos, nos seus estudos, eles implicam dizer que o outro barco era o de João. E Jesus toma a decisão de entrar no barco de quem, gente? Simão. Deixa eu fazer uma pergunta. Se Jesus for entrar no barco hoje, e ele entrar no barco do teu irmão, como você ficará? Como será a sua atitude? Você na expectativa: vem Jesus, entra no meu barco, e ele chega, e ele entra no barco do teu vizinho. Deixa eu te falar uma coisa. Ele entra no barco de Pedro, Simão, porque ele sabe, primeiramente, o barco daqueles que eles precisam entrar. Porque ele sabe, e agora não tem como você mudar mais. Você falou: entra no meu, Jesus, no meu barco. Ele sabe qual barco que ele precisa entrar, porque o primeiro é aquele que dá mais trabalho. Olha para o teu irmão e diga para ele de novo: ele vai entrar no meu barco. Já ficou mais devagar, né? Ele entra primeiro no barco de quem? Simão. E talvez você seja o João hoje. Deixa eu te falar uma coisa: se alegra dele ter entrado no barco de Simão, meu irmão. Fica tranquilo, porque a sua hora vai chegar. Tem muita gente que fica revoltada: por que Jesus entrou no barco do outro? Por que Jesus está fazendo na vida do outro? Por que Jesus não faz na minha? Por que ele não realiza na minha? É porque você continua todo dia murmurando e falando por que ele não entrou no seu. Se alegra nele entrar no do teu irmão, que ele vai fazer o melhor na tua vida também. Jesus escolhe o barco de Pedro e ele entra. Diga comigo: ele entrou. O versículo 3 diz: e entrando em um dos barcos que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouquinho da praia. Presta atenção, Jesus entra no barco, olha para Simão e diz: Simão, faz um favor para mim. Pois não?
afasta um pouquinho da praia. Meu irmão, Jesus não pediu muito, não. Ele pediu para afastar quanto? Não ouvi. Quanto? Pouquinho. Jesus não vai pedir nada para mim, nada para você que eu e você não podemos fazer. Afasta um pouquinho. É só um pouquinho, irmão. Afasta um pouquinho. E aí Pedro deu uma afastadinha com o barco. E ele toma uma outra atitude. Ele pediu, olha, afasta um pouquinho. Deixa, antes de continuar aqui, deixa eu te falar uma coisa. Jesus não vai pedir muita coisa para você não, meu irmão. Ele está pedindo para você hoje um pouquinho. Seja um líder de célula para dirigir uma célula só uma vez por semana, 1 hora. Não ouvi nenhum amém, mas tudo bem. Seja você um Gideão para orar 1 hora por semana. Seja você, é um pouquinho, meu irmão, é aquilo que você consegue fazer, aquilo que dá para você fazer. Afasta um pouquinho da praia, só um pouquinho. Sabe por que afastar um pouquinho da praia? Porque na praia a gente está confortável. A praia, a multidão, está todo mundo ali, está todo mundo apertando, está todo mundo perto, mas ele quer afastar um pouquinho, para ele poder fazer algo. E aí o texto continua dizendo, veja o versículo 3, diz, e entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu que afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Olha para o teu irmão e fala assim, Jesus quer assentar. Não sei nem se essa é a palavra certa, assentar. Os professores de português me desculpem. Mas vamos de novo, fala assim, Jesus quer sentar. Também não sei se falei certo de novo. Mas não tem problema, irmão. Quando eu era adolescente, eu fugi da escola. Mas ele estava querendo fazer algo. E isso é notório. Só vai assentar no seu barco, na sua vida, ou quem vai na sua casa, só assenta no seu sofá quando ele vai gastar um tempo com você. Não, acho que você não ouviu, vou repetir. Só vai assentar no seu barco, ou na sua casa, ou na sua vida, quando ele quer gastar um tempo com você. Isso fala de discipulado. Isso fala de estar juntos, isso fala de cuidado, porque ele quer ficar um tempo. Ele diz, afasta um pouquinho da praia, e assentou-se, para poder ensinar, para poder falar, para poder dizer algumas coisas. Ei, deixa eu te falar algo, se você deixar Jesus assentar no teu barco, e ouvir as instruções de Jesus, o tempo que você gastou lá no lago, lá no alto mar, tentando pescar e nada apanhou, o tempo que você viveu e ainda nada aconteceu na sua vida, vai mudar a história, porque pescar, porque trabalhar, porque fazer, sem a instrução de Jesus, é apenas fazer. Mas quando temos a instrução do mestre, quando temos a direção do mestre, ele sabe todas as coisas, e ele nos direciona para um lugar certo. Meu irmão, é ouvir o que, pastor? É ouvir a palavra, pois essa palavra é luz para a minha vida, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Esta palavra vem no nosso coração, e nós guardamos ela no nosso coração, para não pecar contra Deus. Quem tem essa palavra guardada no coração, quem deixa Jesus entrar no seu barco, afasta um pouquinho da praia, deixa ele assentar para discipular a sua vida, para direcionar a sua vida, pode ter certeza, você viverá o melhor de Deus na sua história. Quem não ouve, não aprende. Olha para o teu irmão e diz, quem não ouve, não aprende. Nós aprendemos porque ouvimos. E eu vejo, meu irmão, por aí afora algumas pessoas
E essas pessoas chegam e dizem: eu já sou pastor, eu já sou líder, eu não preciso sentar para ouvir. Quem disse isso, meu irmão? Quem não está disposto a ouvir, também não pode estar pronto para ensinar. E aqui na igreja nós temos uma lição muito especial. Está aqui o nosso pastor sentado ouvindo. Ele não precisava estar aqui sentado. Todos os cultos que vem, outro de fora, ele está sentado ouvindo. Ele poderia muito bem dizer: não, eu já tenho a igreja, já tenho o povo, já tenho tudo, Deus já me deu, mas quem, meu irmão, não está disposto a ouvir, também não tem condição de falar. Aprenda. Se você está aqui, deixa eu te falar uma coisa: Deus não fala para paredes, Deus fala para a nossa história, a nossa vida. Deus está falando com alguém aqui, e tem gente dizendo por aí afora: eu tenho dons, e eu não sou qualquer um. Quem diz que você é qualquer um, meu irmão? Você é especial para Deus, você é valioso para Deus, mas aprenda, senta para ouvir. Deixa Jesus discipular você, deixa o seu líder tirar as arestas. Você acha que tem algumas vezes que quando o pastor me liga e fala assim: antes vem aqui na minha sala, você acha que eu gosto de ir na sala dele? Sala dele não é muito bom de ir, não, irmão. Quando a gente vai, e de vez em quando ele fala assim: chama a Meire. Eu falei: ih, o trem complicou. É porque tem alguma coisa que está vazando, e aí tem que tirar. Se eu não estiver pronto para ouvir, meu irmão, mesmo que desça aqui amargo, mas tem que ouvir, tem que aprender. Porque na hora da adversidade, meu irmão, não é o tanto de glória a Deus e aleluia o que você pulou que você vai lembrar, não. É as correções que Deus te fez através do seu líder, que vai fazer você lembrar e você chegar onde Deus quer que você chegue. Vou perguntar: continua me amando aí? Assentou para ouvir. Pedro ouviu. Fala comigo: Pedro ouviu. Quando ele acabou de ouvir, meu irmão, o versículo 4 diz assim, Lucas capítulo de número 5, o versículo 4. Quando acabou de falar, quem acabou de falar? Jesus. Outra lição eu aprendo: Jesus termina o que ele começa. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar na sua vida. Nada, meu irmão, fica inacabado. Tudo que Jesus começa, ele termina. Deixa eu fazer uma pergunta: quantas coisas você começou esse ano e você ainda não terminou? Tem gente que começou o ano dizendo: vou ler um livro por mês, e não leu nenhum até hoje. Tem gente que vou ler um livro da Bíblia por mês, e não leu nenhum até hoje. Ou se leu picado. Tem gente que diz: não, eu vou começar uma célula na minha casa esse ano, pastor. E não começou. Não, mas esse ano eu vou orar, mas vou orar para valer. E até hoje não orou. Mas Jesus não é assim: tudo que ele começa, ele termina. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: ele vai terminar na sua vida. Agora tem um detalhe, para que eu possa encerrar. Ele termina, o texto diz, quando acabou de falar, ele termina para que você comece. Não, eu vou repetir porque você não entendeu, hein? Ele termina para que você comece. Porque o texto diz, olha o versículo 4. Quando acabou de falar, disse a Simão. Cadê o Simão aqui? Ele disse para você, olha o que ele diz: faze-te ao lago. Tem alguma tradução que diz: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes. Faze-te ao o mar alto, e lance a vossa rede, lançai as vossas redes. Ele acabou de falar. Qual foi a instrução de Jesus? O texto não nos revelou o que Jesus pregou naquele dia.
O texto não trouxe qual foi o esboço de Jesus, mas ele teve uma palavra, e uma palavra que veio ao encontro dos discípulos, ao encontro de Pedro, ao encontro de João, ao encontro dos pescadores. Ele diz: agora eu terminei, porque dar a instrução vem do Senhor. Fala comigo, a instrução vem do Senhor. Agora olha para o teu irmão e diga: mas o trabalho é você que realiza. Ele te dá a instrução, meu irmão. Agora quando ele terminou a parte dele, ele diz: agora vai você. Agora é você que tem que fazer. Faze-te ao largo, faze-te ao mar alto. Fazer o quê? Se eu já fui a noite passada, fiquei a noite inteira, não pesquei nada, o que eu vou fazer de novo no mar alto? A resposta de Jesus é simples, meu irmão. Lance a sua rede. Lançai a vossa rede. Lembra da rede? Se ele tivesse deixado a rede deles suja, se eles não tivessem limpado as redes, se eles não tivessem dobrado as redes, se eles não tivessem colocado elas prontinhas, a palavra de Jesus foi: vai e lance a rede. Aprenda uma lição aqui, meu irmão, é que eu e você, nós dois, não podemos deixar a nossa rede de qualquer jeito, porque ele está terminando a instrução, ele está terminando de falar, e quando ele termina de falar, ele disse: vai e lance as vossas redes. A ordem de Jesus foi expressa, bem forte. Preste muita atenção. O versículo 2, eles estão lavando as redes. No versículo 4, Jesus está dizendo: vai e lance as redes. Jogue as redes. Não deixe de fazer o que eu estou dizendo. Agora, faze-te, é você quem tem que fazer. Falar de lançar rede, fala de ganhar almas. Fala de trazer para o reino. Provérbios diz: quem ganha alma, sábio é. Quantos sábios eu tenho aqui? Quem ganha alma, sábio é. Lançar a rede fala de novamente ter um esforço. Talvez você está aqui e você está cansado de tantas coisas, cansado da sua vida, cansado do tempo passado, cansado das coisas que aconteceu, mas deixa eu te falar, Jesus entrou no teu barco, te deu a instrução e Ele está te dando uma ordem: vai ao mar alto e lance as redes. Pedro olhou, versículo 5, e diz assim, olha: respondeu Simão: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas, fala com teu irmão assim, mas, segundo a tua palavra, lançarei a rede. Não é segundo a minha força, porque a noite passada foi na minha força, e nada consegui. Na nossa força não conseguimos nada, meu irmão, mas segundo a palavra de Jesus, segundo a instrução do Senhor, pode lançar a rede que os peixes vêm. E ele continua dizendo, versículo de número 6, isto fazendo, ele obedeceu, eles foram, isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes as redes. Eu olho para esse texto e na Bíblia, na versão revista e corrigida, nós utilizamos aqui a revista e atualizada para pregar, mas na revista e corrigida diz assim: e fazendo assim,
colherão. Tem alguém aí com essa tradução dizendo assim? Tem alguns aí. E colherão. Colher não faz parte de pescaria, faz parte da agricultura. E colheram uma grande quantidade de quê? De peixes. Por que esse texto foi colocado? E colheram. Porque quando Pedro obedeceu a Jesus, ele deixou ele entrar no seu barco, afastou um pouquinho da praia, se deixou o Senhor assentar para dar instrução, ele estava deixando uma semente plantar no seu coração. Quem deixa a semente que Jesus lança no seu coração, na sua vida, na sua história, ele vai colher o melhor. Mesmo que não seja a expressão talvez correta para estar aqui, mas ele vai colher. E o versículo 6 diz: colheram uma quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Vamos para a rede de novo. Se as redes não estivessem lavadas, se as redes não estivessem limpas, se as redes não estivessem costuradas, prontinhas, eles não teriam apanhado a quantidade de peixes que Jesus tinha enviado para eles. Temos uma visão na nossa igreja. Até 2020, o mínimo é quanto? 10%. Sabe quando isso vai acontecer? Quando você deixar a sua rede pronta. Porque Deus vai usar você, meu irmão, para pescar. Deus vai usar você para trazer os peixes. Deus vai usar você para lançar a rede e trazer os peixes. Mas eu quero terminar. Se as redes não estivessem prontas, eles não teriam conseguido. E o texto diz que elas quase rompiam, quase estavam rompendo. Elas estavam quase rasgando, mas não estavam rompendo, estavam quase, e eles puxam as redes. E o versículo 7, e aqui eu termino, diz assim: então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem, olha para o teu irmão e fala assim: meu irmão, vai chegar uma hora que eu vou ter que chamar você para me ajudar. Vai chegar uma hora, meu. Volta comigo um pouquinho a sua mente. Lembra de Jesus entrando nos barcos, ou no barco de Simão? Os estudiosos dizem que o outro era de João. Se ele tivesse ficado bicudo, e se ele tivesse aprontado, dizendo: mas por que entrou no dele e não entrou no meu? Eu aprendo uma coisa aqui eu vou terminar. Quem é que saiu para pescar, meu irmão? Simão. Ele foi com o barco dele. E quando ele lançou as redes, que ele puxou, ele não conseguiu trazer tudo que Deus tinha dado para ele. Você não entendeu? Vou te explicar. Se você honrar a vida do seu irmão, que está aí do seu lado, se você honrar a vida do seu líder, do seu pastor, de quem quer que seja, Deus vai honrar você amanhã. Deus vai fazer o melhor por você amanhã, meu irmão. Agora eu queria que você ficasse em pé no seu lugar. Existe algo que é importantíssimo. Deus só vai te usar se as suas redes estiverem prontas. Deus só vai fazer se você estiver disposto. Deus está prontinho para fazer, mas Ele vai usar você. Vem um grande projeto, e estamos já mais de ano falando desse projeto. Uma casa para 8.000 lugares. Deus vai usar quem aqui, gente? Quem aqui que Deus vai usar? Você, eu, nós. Deus vai nos usar de duas formas. Primeiro, para construir essa casa. Segundo, para trazer aqueles que estão perdidos.
Aprenda a instrução que é ensinada hoje, porque amanhã Deus vai usar você para ter uma grande colheita. Deus vai usar você, meu irmão, para colher uma grande quantidade de peixes no teu ministério. Deus vai usar você para colher uma grande quantidade de peixes na sua célula. Deus vai fazer com que a sua célula multiplique 2, 3, 4, 5 vezes por ano. Deus há de fazer, mas você precisa estar com as suas redes prontas. Você não pode deixar as suas redes de qualquer jeito. Se essa noite você entrou aqui dizendo: o tempo que passou, ele não aconteceu nada na minha vida, e eu a partir de hoje não quero mais. Ei, hoje é noite de você pegar a sua rede, sentar, colocar ela entre as suas pernas, começar a costurar onde precisa costurar, deixar a sua rede prontinha, porque Deus está te dando a instrução e Ele está dizendo: vai ao mar alto para pescar. É você quem vai. Deus vai usar você. Deus vai trabalhar na sua história. Deus vai trabalhar na sua vida. Sabe aquele parente que precisa converter ao Senhor Jesus? Deus vai usar você para que ele se converta. Sabe aquele patrão que ainda não se converteu? Deus vai usar você para que ele se converta. Sabe, meu irmão, aqueles que estão em sua volta, que ainda não se converteram, Deus vai usar você. E a palavra do Senhor para você essa noite é: não desista, arrume as suas redes, deixe ela prontinha, porque a hora certa Deus vai te enviar para dizer: lance a rede ao mar.